A Terra existe há bilhões de anos. Ela estava aqui antes de qualquer país, antes de qualquer cidade, antes de qualquer pessoa. E mesmo assim, até hoje, ela é um dos bens mais disputados do mundo. E por quê? Por que um pedaço de chão tem tanto valor? Isso é o que a gente vai entender hoje, desde os tempos mais antigos até o problema que você encontra na sua cidade agora. Fica comigo até o fim, porque muita coisa vai fazer sentido. Vamos começar pelo começo de tudo? A Bíblia. Desde Gênesis, o primeiro livro, a terra já aparece como uma promessa. Deus fala com Abraão e diz: Vou te dar essa terra. Não diz ouro, não diz prata, diz terra. Mais para frente, lá no Êxodo, todo o caminho do povo hebreu é uma jornada em busca de uma terra para chamar de sua. Isso não é por acaso. Na época, quem tinha terra tinha tudo. Tinha onde plantar, tinha onde criar os animais, tinha onde construir uma casa e deixar para os seus filhos. A terra era herança, era o futuro da família. E esse pensamento não ficou só na Bíblia. Ele atravessou os séculos e chegou até nós. De maneira bem rasa, um país é um grupo de pessoas que controlam um pedaço de terra. É simples. As maiores guerras da história foram por terra. A conquista de um império foi por terra. A escravidão existiu, em grande parte, para o trabalho e cultivo da terra. Quem controlava a terra controlava o povo que vivia nela. Controlava a comida, a água, as estradas, e isso moldou o mundo. As fronteiras que você vê no mapa não surgiram do nada, elas foram desenhadas por quem ganhou as batalhas pela terra. Então, desde o início da civilização, terra não é só chão, terra é poder. Ponto muito importante que muita gente ignora, mas explica tudo. A terra é finita. Diferente do dinheiro, que o governo pode imprimir mais, diferente de carros, celulares, que as fábricas podem produzir mais, a terra não tem como fazer mais. A quantidade de terra no mundo é a mesma que vai existir daqui 1000 anos. E ao mesmo tempo, a população cresce, as cidades crescem, a demanda por terra cresce. E o que acontece quando a procura aumenta e a oferta não muda? O preço sobe. Sempre. É a lei básica, gente. É por isso que a terra, em geral, só valoriza com o tempo, especialmente perto de cidades e regiões em crescimento. Agora vamos falar de um problema que começa lá atrás, em 1500, e que a gente carrega até hoje. Quando Portugal chegou ao Brasil, em 1500, a primeira coisa que fizeram foi dividir a terra entre pessoas próximas da coroa. Isso se chamava sesmaria. Grandes pedaços de terra dado a quem tinha prestígio. Não tinha lei que garantisse que o povo comum pudesse ter terra. Terra era coisa de gente poderosa. Esse modelo criou o latifúndio, as grandes propriedades nas mãos de pouquíssimas famílias. E essa concentração nunca foi desfeita de verdade. Hoje, no Brasil, ainda é um dos países com maior concentração de terra no mundo. Poucos donos, muita terra. E muita gente sem nenhum pedaço. Reforma agrária, conflitos no campo, sem terra, tudo isso tem raízes nesse modelo de Portugal, que deixou há mais de 1500 anos. A gente não herdou só a língua portuguesa, a gente herdou também uma estrutura que concentra a terra e dificulta a vida de quem não tem. Mas isso não é só problema do campo. Nas cidades existe outro fenômeno que complica ainda mais a vida de quem quer ter onde morar. Chama-se especulação imobiliária. O que é isso? É quando alguém compra um terreno ou um imóvel não para usar, mas para guardar e esperar valorizar. A pessoa não mora, não aluga, ela não faz nada. Ela só espera o preço subir e depois vende mais caro. Parece inofensiva essa prática, né? Mas isso é um problema sério, porque quando muita gente faz isso, a cidade não consegue crescer direito e o preço dos imóveis vai lá em cima. E quem vai pagar essa conta no final? A pessoa que só quer ter onde morar. O trabalhador, sabe? Aquele que não vai conseguir comprar o apartamento no bairro aonde ele trabalha. Aí vem outro ciclo do modelo colonial. Quem tem dinheiro compra terra para especular. Quem não tem fica cada vez mais longe de conseguir o seu pedaço. A terra se torna cada vez mais cara, cada vez mais inacessível, e o problema, que começou lá no século XVI, continua de outra forma, em pleno século XXI. Bom, fechamento de tudo que nós falamos aqui.
Vamos recapitular? O que a gente viu até aqui e o que de alguma forma a gente aprendeu? A terra sempre teve valor. Na Bíblia, a terra era sinônimo de herança e promessa. Nas formações das nações, era sinônimo de poder e controle. E diferente de quase tudo no mundo, não dá para fazer mais terra. Ela é finita e, por isso, ela sempre vai ser disputada. No Brasil, esse problema tem um peso maior. A gente herdou um modelo colonial que concentrou a terra na mão de poucos. E isso nunca foi resolvido de verdade, nem pelos nossos governos, nem pelas empresas privadas, terceiro setor, o que for. Nada resolveu. Nas cidades, a especulação imobiliária continuou esse ciclo e continua esse ciclo. Torna a moradia cada vez mais cara e mais difícil para quem mais precisa, sabe? Entender isso não vai resolver o problema sozinho. As pessoas me questionam: ah, mas por que você fala tanto da história de terras? Porque a gente não muda aquilo que a gente não entende, sabe? A gente tem que entender para, a partir do entendimento, nós começarmos a pensar algumas estratégias. Mas me conta no comentário o que você achou desse cenário, se algum dia ele vai mudar no Brasil, se você acha que não vai, o que você vê, até em contextos geopolíticos ou outros tipos de contextos, porque em outros países existe também o problema com terras, né? E terra, habitação. Me diz o que você pensa. Abre o coração. Agora, se esse vídeo te fez ver o mundo de maneira diferente, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve também. Tem muito mais desse conteúdo a vir. E compartilha com alguém. Valeu, até o próximo vídeo. E esse é o Bob.